Vamos verificar agora quando uma função é crescente e quando uma função é decrescente. Vejamos aqui. Eu tenho um gráfico de uma função representada por essa reta azul. Eu quero analisar se ela é crescente ou decrescente. A gente tem esse ponto, por exemplo, ponto A, ele tem valor de x sendo 2 e o valor de y sendo 3. O ponto B, por exemplo, tem valor de x sendo 5, tem valor de y sendo 7. À medida que eu saí do ponto A e fui para o ponto B, o x saiu de 2 e foi para 5, ou seja, aumentou. E o y saiu de 3 e foi para 7, aumentou também. Ou seja, quando uma das grandezas aumenta, a outra também aumenta. Portanto, x é diretamente proporcional a y. Nesse caso, a função é a função crescente. Por exemplo, você pode também ver como é que você escreve a palavra crescente. Você lê a palavra crescente. Você normalmente não lê a palavra crescente da esquerda para a direita. Quando você está lendo a palavra crescente da esquerda para a direita, faz assim com o gráfico. Leia o gráfico da esquerda para a direita. À medida que você está lendo o gráfico da esquerda para a direita, você está notando que essa reta está subindo, portanto, está crescendo, crescente, ok? Mas realmente a crescente é quando uma função, a grandeza x é diretamente proporcional à grandeza y. Se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, obviamente, a outra também diminui. Aqui, ó, num gráfico decrescente, vamos pegar um ponto A qualquer aqui, um ponto B analisado em cima desse gráfico. Esses pontos A e B pertencem à minha função, estão em cima do meu gráfico. O A tem valor de x sendo 2, valor de y sendo 8. O B tem valor de x sendo 6, valor de y sendo 4. Se eu, por exemplo, passar de A para B, caminhar de A para B, o x, olha, aumenta de 2 para 6, ó, porque o x do A é 2, o x do B é 6. E o y diminui de 8 para 4. Enquanto uma grandeza aumenta, a outra diminui. Então, nesse caso, essas grandezas são inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Nesse caso, a função sempre vai ser uma função decrescente. Você está lendo aqui da esquerda para a direita também, ó, você está lendo o gráfico, à medida que você está lendo o gráfico, você está vendo que essa reta está descendo. Então, ou seja, decrescente. Tá certo?